Resolveremos juntos a questão 165 do caderno rosa da prova de matemática do Enem 2020. Antes de passar para o enunciado, vamos revisitar o conceito de divisão que vai ser necessário para resolver essa questão. Então, digamos que você tem aí uma quantidade qualquer de anéis. Nesse caso, eu vou colocar aqui na tela para vocês 48 anéis, todos eles idênticos. E eu vou fazer a seguinte proposta para vocês. Eu vou te dar 8 caixas. E eu quero que você armazene todos esses anéis nas caixas de tal forma que cada caixa tenha a mesma quantidade de anéis umas das outras. Então, o processo a ser utilizado aqui é a distribuição dos anéis nas caixas. Isso aí pode ser feito por meio de uma divisão. Você vai dividir 48 anéis em 8 caixas. Então, você pode começar um a um, ou você pode já fazer a conta se já domina bem o processo de divisão, e aí chegar na resposta final. Então, para cada anel, você vai colocando numa caixinha, de tal forma que vai chegar o momento que você vai ter colocado todos os anéis nas caixas. Então, eu coloquei aqui 8 anéis em 8 caixas. Aí eu vou repetir o processo. Mais um anel para a primeira, outro anel para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima e para a oitava. Pronto, coloquei 2 anéis em cada uma das 8 caixas. Agora eu vou colocar mais uma leva, então 3 anéis em cada caixa. Eu estou colocando um a um para que vocês possam perceber aí com detalhes, né, que o processo de divisão ele é natural, né, como qualquer outra operação básica que a gente realiza dentro da matemática. Eu vou colocar agora 4 anéis e aí eu vou fazer uma proposta para vocês. Vamos sobrar ali na tela, depois que eu tiver colocado 4 anéis em cada caixa, pronto, estou terminando. Coloquei 4 anéis em cada caixa. E eu ainda tenho aqui, vamos mostrar, deixa eu iluminar aqui para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu ainda consigo colocar mais 2 anéis em cada caixa, porque eu tenho 16, então coloco mais uma leva de 8, eu gasto 8, depois coloco outra leva de 8, e 8 mais 8 dá 16. Então vamos fazer isso, vamos colocar aí todos os anéis nas caixas. Pronto. Agora cada caixa ficou com 6 anéis, ou seja, 48 anéis dividido em 8 caixas me dá 6 anéis em cada caixa. Isso poderia ser muito bem resolvido a partir da expressão 48 dividido por 8 igual a 6. A dificuldade do aluno, às vezes, é em construir, né, o processo. O que é a quantidade de caixas? Qual que é o número aí que está representando a quantidade de anéis? O 6 ele representa o quê? O que vem a ser o número 6? O 6 é a quantidade de anéis que ficou em cada caixa, porque eu peguei os anéis, os 48, dividi em 8 compartimentos, cada compartimento ficou com 6 daqueles 48. Então essa é a noção que você tem que ter de divisão para atacar o problema que vai ser proposto agora. O enunciado da nossa questão diz o seguinte: muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, dentre elas o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo. Tipo A informa a quantidade X de litro de combustível gasto para percorrer 100 km. Tipo B informa a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Um veículo utiliza o computador do tipo A e, ao final de uma viagem, o condutor viu apresentada na tela a informação X/100. Caso o seu veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Então, agora nós temos nas alternativas as operações que dariam ali a informação prestada pelo computador, né, pelo monitor do tipo B. Bom, então vamos resolver a questão. Então, você tem um carro e aí você vai deslocar pela estrada com esse carro, né, e você tem duas possibilidades de aferir, né, algumas informações relacionadas às grandezas, né, de uma viagem. Tem dois tipos de computadores. Então, digamos que o seu carro está munido aí com um computador do tipo A. Então, o mostrador do tipo A ele vai te informar a quantidade X de litros de combustível que você gastou para percorrer 100 km. Então, na tela aí apareceu para você X/100. Quer dizer que você gastou X litros para percorrer 100 km. É importante você entender bem, né, a construção desse processo, que é a seguinte: você percorre uma quantidade de quilômetros, né, e no caso 100 já foi dado, só que esse mostrador ele te dá a quantidade de litros que você gastou
para percorrer esses 100 km. Então, a primeira informação que vem é a quantidade de litros. Eu vou colocar um X aqui valendo 5, tá? Só para vocês entenderem melhor. Digamos que você gastou 5 litros para percorrer 100 km. A proposta do outro mostrador é um pouquinho diferente. É ela de falar qual que é a quantidade de quilômetros que você percorre com 1 litro. Aí a gente vai retornar naquele problema da divisão. A gente vai ter o seguinte, eu tenho aqui que o meu carro andou 100 quilômetros e eu quero pegar esses 100 quilômetros e dividir pela quantidade de litros que eu tinha. Eu tinha 5 galões, 5 litros. Esse galãozinho aqui, ó, o inicial, ele era 5 litros aqui dentro. Agora eu vou pensar que cada litro é 1 galão. Então isso aqui é tudo de 1 litro. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar cada quilômetro e jogar aqui dentro, distribuir igual eu fiz com os anéis nas caixas, quantos quilômetros eu vou ter para cada litro? É essa a resposta que você quer obter no mostrador do tipo B. Então basta você fazer uma divisão, 100 dividido pela quantidade de litros. Aqui eu chutei 5 para criar um exemplo mais palpável, né? Mas aqui no nosso exercício a quantidade de litros não foi dada, né? Foi dado X. Então, portanto, você deve fazer a divisão de 100 por X. Aí o seu mostrador ficaria assim, ó, 100 barra X. Logo, a resposta correta estaria na alternativa C. Você deve fazer a quantidade de quilômetros dividido pela quantidade de litros.